O Dia a Dia da Política Entrevista conversa nesta sexta-feira, excepcionalmente, com a deputada estadual Lude Falcão. Olá, deputada, prazer em recebê-la. Prazer é todo meu, Berta. Muito obrigada por estar me recebendo para falar de um assunto tão delicado. Pois é, deputada, a senhora divulgou nas suas redes que teria tido um problema, uma dificuldade com o vice-governador Matheus Simões. O que exatamente aconteceu? É importante a gente falar da origem de como tudo aconteceu. Eu sou esposa do prefeito Falcão, que é prefeito de uma importante cidade no interior de Minas Gerais, chamada Patos de Minas. Falcão foi eleito em 2025 como presidente da Associação Mineira dos Municípios, que representa os municípios mineiros. Esses municípios, eles vêm sofrendo muito com a dificuldade de repasse do governo, com a dificuldade para fechar suas contas. Dentre tantas despesas, existem as despesas que são de obrigação do Estado. No entanto, que quem arca com elas são os municípios. Onde eu posso falar com propriedade? Patos de Minas. Patos de Minas tem 7 milhões de reais sendo pagos pela prefeitura, serviços esses que são prestados pelo Estado de Minas Gerais. Ou seja, o Estado deveria estar bancando essa estrutura. São em que áreas esses serviços, deputada? Hemominas, Polícia Civil, Polícia Militar, entre outras áreas. O prefeito Falcão, que representa os municípios, então ele não fala pela voz dele, ele fala pela dor e os anseios de outros prefeitos. Ele começou a questionar esses valores altos que os municípios vêm pagando, sendo que é uma responsabilidade do Estado. O Falcão teve uma resposta unilateral do governo, o qual, em um ofício, foi comunicado que estaria rompendo um convênio que a Prefeitura de Patos de Minas tinha com a Polícia Civil da nossa cidade. Esse convênio é aquele que a prefeitura paga o pessoal que seria de obrigação do governo. Exatamente. E o governo avisou que está rompendo. São 13 funcionários e também um prédio onde a prefeitura paga o aluguel. Falcão recebeu esse comunicado há 10 dias atrás. Quando ele recebeu esse comunicado, ele sabia que era uma retaliação política. No entanto, quem agiu fui eu. Fiz um ofício dizendo: o serviço público não pode deixar de funcionar na sua totalidade, prestando com qualidade como sempre prestou. E a gente precisa cuidar da Polícia Civil. Se vocês querem romper o convênio com o município, que vocês, estados, contratem os servidores. Ou seja, o que a senhora fez foi querer saber o que acontece agora que vocês romperam o que nós pagávamos. E o Estado pague, já que rompeu. Agora vocês vão pagar, é isso? A senhora quis saber exatamente. Se o Estado iria assumir exatamente. A responsabilidade. Exatamente. Até ontem, porque hoje ainda nós estamos na metade do dia, estamos ainda sem os funcionários contratados pelo Estado e a Polícia Civil, imagine, está com 13 funcionários a menos. O vice-governador, em uma entrevista, eu acho que ele estava dando uma entrevista de uma forma despreparada, fez um vídeo debochando da atitude dos prefeitos e debochando também da atitude que alguns prefeitos estavam reclamando sobre esse convênio que havia, reclamando de pagar, e de uma forma tirana ele fala: eu pedi para mandar embora. E estranho, porque falaram que eram muitos, mas eram só 2 estagiários. Que seja 1, que seja 2. Está saindo dinheiro dos municípios. Não é obrigação dos municípios pagar, o Estado custear. Deputada, o vice-governador mencionou alguma cidade nessa fala, que ele disse que seriam só 2 estagiários, quando ele mandou conferir o contrato? Ele não mencionou. Ele deixou subentendido, mas nós sabemos que a única prefeitura que foi cortada dos convênios foi a Prefeitura de Patos de Minas. O prefeito Falcão respondeu, pedindo respeito aos municípios, pedindo que os municípios sejam valorizados e chamando de desrespeitosa a atitude e a fala do vice-governador, mas com muito respeito. Poucos minutos depois dessa publicação, o vice-governador me liga. Eu estava com
5 assessores. Eu estou na Assembleia, já tem 2 dias, porque eu estava em viagem com a minha família. Cheguei organizando o processo legislativo 2026. Estranhei muito, porque de uma forma desequilibrada, com a voz trêmula e com um tom agressivo, ele me disse a seguinte fala. E aqui, Berta, eu quero enfatizar, porque se amanhã a equipe de comunicação dele falar não foi bem assim que você entendeu, deputada. Foi exatamente como eu estou te falando. Deputada Lúde Falcão, eu não mencionei o nome do seu marido no vídeo. E eu não autorizo que o seu marido fale no meu nome. Fale para ele que até hoje, no fim do dia, eu espero uma ligação dele para me pedir desculpas. Caso isso não aconteça, eu vou mandar todos os porteiros do estado de Minas Gerais não autorizarem a sua entrada em uma instituição que seja proveniente do estado. Na hora, falei, ok. Foi nesse momento, então, que a senhora gravou o vídeo? Foi nesse momento, com essa fala, que eu gravei o vídeo. Pois bem, o vídeo que a senhora grava, a senhora faz menção a essa ameaça, não é? E pede para que ele se dirija ao seu marido. Exatamente. Né? Para que a senhora deixa claro que não é uma secretária, não é uma pessoa que está ali, a senhora é uma representante que não vai dar recado. Foi essa a sua intenção ao deixar aquela mensagem ao final do seu vídeo? Não, Berta, é muito mais profundo que isso. Qual foi a mensagem? E sobre passar recados, Berta, eu passo muitos recados para o meu marido. Faço isso com muito carinho, porque somos unificados, né? Trabalhamos juntos. Primeiro, a falta de respeito. Eu represento com legitimidade 59.381 votos. Votos de fé, de renovação, de esperança de dias melhores. Eu represento regiões que confiam em mim no trabalho. Eu represento mulheres que a gente sabe a dificuldade de ocupar cargo de poder, de voz para elas. Ele não teve respeito comigo. Segundo, ele foi machista. A partir do momento que ele grita comigo, a partir do momento que ele manda recado, e ele é covarde em não enfrentar o meu marido. E terceiro, ele não é um homem para ter diálogo, para entender que a construção de qualquer política, ainda mais no ambiente onde a gente vive, ela é feita com conversas, com oposição. E a oposição ela é muito importante para a gente construir pontes que tenham um caminho sólido. Uma pessoa que está na posição que ele está, que não sabe ouvir opiniões diversas, que não sabe ouvir críticas, me desculpa, ele não merece estar onde está. Deputada, teve muita repercussão nas redes, todo este caso. A senhora recebeu algum telefonema do governo hoje, numa tentativa de reaproximação? Tem alguma novidade o caso? Berta, eu fiz o vídeo, era mais ou menos 11 horas da noite. Desculpa, eu tenho um problema. Ele me ligou, era... 18 e 1 minuto. 18 e 1. 11 horas da noite eu publiquei. Por quê? Pessoa desequilibrada, a gente espera que ela recomponha-se, respire, acalme-se. E pela nobreza de um ser humano, quando ele é nobre, ele peça desculpas. E tá tudo certo. Você, eu, todos nós somos passíveis de erro. Só que passou 1, 2, 3, 4, 5 horas. Ele fez um vídeo falando do jogo que ele tinha acabado de sair. Atlético e América. Ele não teve a capacidade, depois de tanto tempo, de me pedir desculpas. Isso é nobre. Isso é humilde. E nessa hora eu fiz o vídeo. Se eu tive uma resposta do governo do estado de Minas Gerais, tive. São 15h13, o dia 22 de janeiro. Eu tive uma resposta 15 horas.
quando uma mãe de família que trabalha em Patos de Minas, que é superintendente da SEDESE, que ocupa um cargo desde 2019, eu não era nem deputada, ou seja, a nomeação nem é minha, liga aos prantos, chorando, sendo comunicada, ela está de férias, da sua exoneração por questões políticas. Eu tenho outra resposta de um patense que trabalha no governo do estado de Minas Gerais, que é do partido do governador, do Partido Novo, do governador, que foi exonerado hoje. Eu estou acompanhando esse governo desde quando o governador Romeu Zema colocou o nome à disposição para fazer uma política nova, para fazer uma política diferente. Procuravam sempre técnicos, pessoas que dessem resultado para ocupar os cargos de superintendência. Essa moça, Mariama é o nome dela, os melhores índices da SEDESE é na nossa superintendência. Ela entrega, ela é técnica, nunca foi política. Nunca falou em nenhuma das cidades o nome de nenhum político. Carrega o trabalho de estar perto das pessoas. A senhora está dizendo, então, que está acontecendo uma exoneração por de perseguição política. Só que ele enganou, achando que quando ele gritou comigo, batesse o pé, eu iria me esconder. Pelo contrário. Agora, deputada, a senhora é vice-líder do governo, a senhora é da base do governo. A senhora tem votado em matérias, inclusive, bastante impopulares para dar sustentação ao governo. Mesmo assim, isso está acontecendo? Exatamente. É um vice-governador que almeja ser candidato a governador, tirano. Berta, rede social é muito fácil de gravar vídeo como bom moço. Mas eu costumo falar que sustentar uma máscara é difícil. Primeira oportunidade, ela cai. Essa ideia de bom moço não funciona com quem esbraveja, com quem não respeita a história de pessoas que são nomeadas pelo governo. Eu tenho certeza que isso nunca seria uma atitude do governador Romeu Zema, que eu sou vice-líder. Dele, eu sou vice-líder do governo. Agora, do Matheus Simões, ele não me representa. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu lembro do meu primeiro discurso. Tem uma frase que é: eu chego com valores fortes, inquestionáveis e, digo mais, inegociáveis. Para o vice-governador está diferente. Está tudo pelo poder. Que Deus tenha misericórdia do estado de Minas Gerais, dos mineiros e das mineiras, porque política se faz com construção, diálogo, respeito, humildade e sensibilidade para entender a dor dos mineiros e das mineiras. Falta isso nele. Deputada, nós estamos em ano eleitoral e o Falcão, o seu marido, se coloca como um provável, um possível pré-candidato ao governo de Minas. A senhora acredita que o fato de ele estar pleiteando uma construção para concorrer ao governo possa estar interferindo nesta relação da senhora com o governo? Berta, o nome do Falcão é cogitado para ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Falcão nunca escancarou, nunca afirmou que é candidato ao governo do estado de Minas Gerais. Ele está num projeto de construção junto com tantas pessoas que almejam um estado mais forte. Como você disse, eu sou vice-líder do governo. Eu trabalho em prol da construção desse governo. Nós estamos num momento que o cenário está todo nebuloso. Nós não sabemos quem vai ser nem os candidatos a governo do estado de Minas Gerais. Está tudo na hora de sentar, respeito, ouvir, saber quem tem condição de estar liderando uma pesquisa, quem tem condição de ser o representante dos mineiros, quem são essas pessoas
Como que há tanto tempo de uma eleição estão vindo retaliações dessa forma? Para mim é um nome. É desespero. É desespero. Desespero desse vice-governador que está há tanto tempo já falando que é candidato, que é candidato, que é candidato. E não cresce. E desespera. É isso que a gente vê. Mas O essa Falcão, reação, nesse momento, do governador em relação à senhora para tentar responder às críticas, que são críticas do seu marido, críticas de uma discussão federativa. O seu marido está dizendo, está colocando o dedo na ferida de um problema federativo, não é? Que não é novo. Os municípios arcando com despesas que são do governo do estado e fazem isso porque não querem deixar a população ali na ponta sem a prestação do serviço, porque no município você reclama para o prefeito. exatamente. Não é? Portanto, é um problema federativo que não é novo. Esse problema, a crítica que o seu marido tem feito como presidente da AMM não é nova. Ele tem feito isso há muito tempo. Por que neste momento que está havendo essa reação na sua avaliação? Berta, parabéns pelo seu posicionamento. Porque isso é fato. Isso é discussão antiga. Desde outros governos, os prefeitos reclamam de pagar contas que são da obrigação do Estado de Minas Gerais. E todo ano os prefeitos reúnem e reclamam disso. Legítimo deles. O que mostra é que essa pessoa que vai ocupar agora a cadeira do Romeu Zema, não por merecimento, mas por uma questão política, não tem equilíbrio para ouvir críticas e reclamações. Deputada, a senhora, o que a senhora pretende, que providências a senhora pretende dar daqui para frente? Porque a senhora continua vice-líder do governo e agora o governador Romeu Zema vai se desincompatibilizar, porque é candidato à presidência da República, e o vice-governador Matheus Simões vai assumir o governo. Qual vai ser o seu encaminhamento? A senhora se mantém como vice-líder do governo? O que a senhora pretende fazer? São vários encaminhamentos, Berta. Primeiramente, quando o vice-governador Matheus Simões age dessa forma, ele não está agindo só contra a deputada Lúcia Falcão. Ele está agindo contra um parlamento. E mais do que isso, ele está achando que o parlamento mineiro é moeda de troca. Se nós não atendermos os anseios pessoais dele, ele age fechando as portas do governo que ele acha que é dele. Mas, na verdade, ele está prejudicando uma população como um todo. E, por isso, ontem mesmo eu já entrei em contato com o presidente Tadeu, que é um grande líder, é um grande presidente. Porque eu sei, como ele bem disse, que cuida dos nossos parlamentares. Da mesma forma, a deputada Lohana, que é a deputada líder da bancada feminina, já se posicionou. Prestou solidariedade a senhora hoje, não é? Exatamente. Teve assim, mais movimentos de solidariedade? Movimentos de outros deputados, junto comigo, me ligando, desabafando, inconformados, achando absurdo essa atitude. Como eu te disse, é uma atitude contra o parlamento mineiro. Entrei em contato também com a deputada Ione Pinheiro, que é presidente da Procuradoria da Mulher, para agir da melhor forma possível, porque a gente vê uma forma dele de uma perseguição política agora, muito ferrenha e escancarada. Não faz muito tanto tempo assim, no processo até de eleição da Associação Mineira dos Municípios, o Falcão, o prefeito de Patos, disputou a presidência e não teve o apoio do governo que deu sustentação ao adversário que ele acabou derrotando nessa disputa ali da Associação Mineira. O relacionamento entre Falcão e o governo, e o seu relacionamento com o governo, se alterou em decorrência daquele processo de eleitoral dentro da Associação Mineira dos Municípios? Eu sei separar muito bem isso, Berta. Sei o que é uma eleição, faço parte delas, mas sei também que no outro dia, página virada, a construção é em prol daquilo que você foi eleito. Ou se você não foi eleito, você tem que contribuir com o grupo que foi eleito. A eleição da MM ficou lá atrás. Já passou. No mesmo dia, Falcão já estava em contato com o governador Romeu Zema
para dialogar em favor dos municípios. No entanto, Lúdio Falcão, nunca fomos subservientes. Acreditamos naquilo que é melhor para o povo mineiro. Falcão, a voz dele, não vem para pedir algo para Patos de Minas, pedir algo para uma determinada força política que possa vir até ele. Ele vem representar o povo mineiro. Muitas vezes, sai até prejudicado por isso, como está acontecendo agora. Mas ele não abaixa a cabeça e continua lutando por aquilo que ele representa, por aquilo que ele acredita. Deputada, quais são os próximos passos? Esse ano é um ano eleitoral, nós temos janela eleitoral, agora já a partir de março. A senhora pretende permanecer no Podemos ou a senhora está pensando em mudar de partido? Como eu te disse, está tudo precisando ser decantado, né? Nós não sabemos nem quem são os candidatos a governo do estado de Minas Gerais ainda. Não sabemos nem como está a divisão dos partidos. Toda hora a gente vê uma notícia, toda hora a gente acompanha uma conversa política de um partido indo para lá, voltando para cá. Tem que esperar, mas sempre colocando nas mãos de Deus a melhor decisão. Eu rezo muito e ontem à noite eu rezava junto com a minha mãe. Ela falou: Ludmila, sempre confie nas mãos de Deus os seus próximos passos. Confiante de que tudo que você fizer, o legado vem para os seus filhos. E mais do que isso, sempre com um sono tranquilo, leve, na hora de colocar a cabeça no travesseiro. E essa noite eu dormi um sono tranquilo, leve, convicta de que a minha voz não vai ser calada. Pode tentar calar, mas, pelo contrário, cada vez eu grito mais alto. Muito obrigada pela entrevista, deputada. O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com a deputada estadual Lúdio Falcão. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.